quanto eu posso colocar de stop, quanto eu posso perder ou quanto eu posso ganhar por dia, qual deve ser minha meta gain, qual deve ser minha meta loss, aquele stop técnico cabe ou não no meu bolso. Tudo isso se trata de gerenciamento de risco. Vamos nessa. Senhoras e senhores, primeiro de tudo, se você caiu aqui de paraquedas, ainda não está inscrito no canal, já clica aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho de notificação, porque o YouTube não entrega notificação de vídeo novo de canais pequenos que estão começando agora. Mas chega de enrolação, vamos falar sobre gerenciamento de risco. Primeiro de tudo, por que eu coloquei uma aula de gerenciamento de risco agora, sendo que a gente acabou de falar sobre alguns pontos de leitura de gráfico, mas ainda não falamos sobre o quanto ganhar e quanto perder. Justamente porque essa quantidade de quanto ganhar e quanto perder é o gerenciamento de risco, é uma boa parte dele. O gerenciamento de risco é o seu plano, é ele que vai proteger o seu capital e, ao mesmo tempo, alavancar o seu capital. E o gerenciamento de risco, ele funciona diferente dependendo do objetivo que você tem no trade, do seu estilo de operar, se é na sua conta real ou de uma mesa proprietária. Então, ele tem diversas variáveis. Vamos entender algumas delas agora para você poder começar a montar o seu gerenciamento de risco e eu vou te deixar, claro, no final do vídeo, um exemplo de gerenciamento. A primeira coisa que você precisa entender são os pontos, porque aqui a gente vai falar de um gerenciamento de mini índice, do índice Bovespa. Então, você precisa saber quanto que vale cada ponto, quanto que o índice mexe, como que funciona essa história de contratos. O índice, cada ponto dele vale 20 centavos. Exatamente, somente 20 centavos. Então, a cada ponto que o índice anda, ele vale 20 centavos por contrato. Mas já vamos chegar lá. Só que o índice anda de 5 em 5 pontos. Ou seja, ele não pode ir para o 97,5. Ele vai do 95 para o 100, para o 105 e assim sucessivamente. Ou seja, ele só pode andar de 5 em 5 pontos que valem 20 centavos cada. Logo, ele anda de 1 em 1 real. Então, a cada tick, que é essa movimentação mínima, que no índice é 5 pontos, cada tick desse no índice vale 1 real por contrato. É claro que isso a gente está falando da movimentação mínima, da variação mínima do índice. Só que ela pode ser muito maior que essa. E é você que decide o quanto cada ponto vai valer na sua conta. E é aí que entram os contratos. Os contratos nada mais são do que a quantidade de lotes, vamos dizer assim, que você está comprando ou vendendo no índice. Então, se a movimentação mínima, que é um contrato, você não tem como entrar com meio contrato. Um contrato é o mínimo. Ele anda de 1 em 1 real e cada ponto vale 20 centavos. Se eu entrar com 2 contratos, eu vou estar multiplicando isso por 2. Logo, se eu entrar com 2 contratos, cada ponto vale 40 centavos e a movimentação mínima já vira 2 reais. E assim sucessivamente. Então, se eu entrar com 5 contratos, cada um dos pontos vai valer 1 real e a movimentação mínima daqueles 5 pontos vai valer 5 reais. Logo, os contratos são a sua forma de colocar peso nesses pontos, de fazer esses pontos valerem mais dinheiro. Esse, a grosso modo falando, os contratos são isso. Trazendo para o mercado tradicional é o seguinte: você vende roupas, você compra camisas a 10, você compra uma camisa a 10 reais e você vende ela sempre com 1 real de lucro. Então, se você comprou apenas uma camisa e revendeu uma camisa, você ganhou 1 real. Só que se você comprou 10 camisas e revendeu as 10 camisas, então aquela venda, em vez de 1 real, você lucrou 10 reais, porque você lucra 1 real por camisa. Então, é mais ou menos isso. O contrato é a sua forma de agregar peso, de agregar valor a essa movimentação. Bom, então você já sabe como os pontos funcionam e como os contratos influenciam nisso. E Caio, o que é a tal da margem? Como que funciona isso? A margem que você coloca na corretora, a mínima que eles pedem, ela é muito baixa. Tem corretora que pede R$25, R$100. Então esquece margem mínima de corretora. A sua margem é algo extremamente pessoal.
é o dinheiro que você vai alocar para fazer day trade. Mas por que isso é extremamente pessoal? Porque a margem que você tem lá, o dinheiro que você tem lá, ele não serve exatamente para comprar e vender o contrato de mini índice. Ele, na verdade, é uma margem para perder. Ou seja, ele é uma garantia da corretora. Digamos que você entra numa operação e ela deu errado e você perdeu 100 pontos. Você estava com um contrato só, perdeu esses 100 pontos, que são menos R$ 20. Então a corretora vai pegar e tirar esses R$ 20 daquela margem que você tinha deixado lá como garantia para ela. Entende? Então, no fundo, o dinheiro que você deixa lá é uma garantia para a corretora daquilo que você pode perder, daquilo que você está disposto a perder. Na verdade, é só isso. Então, entenda bem. Se eu, Caio, estou operando com um contrato, o João está operando também só com um contrato. Eu tenho R$ 1.000 na corretora. O João tem R$ 10.000 na corretora. Certo? Ele tem 10 mil, eu tenho 1.000. Mas ambos entramos na mesma operação com um contrato só e pegamos 100 pontos, ou seja, R$ 20. Ele tinha R$ 10.000 em conta. Eu tinha só 1.000. Mas ambos lucramos os mesmos R$ 20. Logo, a sua margem lá, ela não está diretamente ligada, obrigatoriamente ligada ao seu lucro. Ela é somente uma margem de garantia para a corretora. Tá, Caio, mas quanto eu posso perder e quanto eu posso ganhar por operação ou por dia? Como eu faço isso? Bom, aí realmente é algo muito pessoal, mas eu vou te dar alguns conselhos aqui e alguns exemplos. O primeiro deles, eu, na minha conta pessoal, aceito perder por dia até 5% do meu capital. Mas vamos trazer isso aqui para a realidade de todo iniciante, que é um contrato. O ideal, e é quase uma unanimidade, é que você tenha pelo menos R$ 1.000 por contrato. Se você não tem, no final do vídeo eu vou te dar uma dica de como reverter essa situação. Mas digamos que você tem R$ 1.000 agora, você está começando. Você tem R$ 1.000, você vai operar com um contrato. Qual o ideal? Até quanto eu posso perder? Eu aconselho que você perca até 5% no total do dia. E eu sempre começo meu planejamento pelo negativo. Logo, eu aceito perder no meu dia até 5%. 5% de R$ 1.000 são R$ 50. R$ 50 no índice com um contrato são 250 pontos. Como é que faz essa conta? É fácil. Eu tenho R$ 50, cada ponto vale 20 centavos. Você faz a regra de 3 e você tem 250 pontos. Ou seja, se eu atingir naquele dia menos 250 pontos, independente de quantas operações eu faça, eu paro. Certo? Esse é meu exemplo para se você tiver R$ 1.000 em um contrato. E quanto ganhar? Aí eu aconselho de 5% a 10%. E veja bem, essa é uma dica muito importante. Nunca no seu gerenciamento de risco aceite perder mais do que você ganha, principalmente se você é iniciante. Porque se você é iniciante, sua taxa de acerto é baixa. Certo? E se a sua taxa de acerto é baixa e a sua perda ainda é maior do que o seu ganho, vai ser muito complicado você ficar positivo. Esse é um dos erros primordiais de iniciante. Não cometa esse erro de jeito nenhum. Ganhe no mínimo aquilo que você está disposto a perder. O ideal é que você ganhe, inclusive, o dobro. Porque aí, naquele mês horrível em que você ficou positivo 40%, 35% dos dias apenas, um terço dos dias, você ainda vai estar positivo. Em compensação, se você fizer o contrário e você aceitar perder o dobro do que você ganha, se você tiver uma taxa de acerto de 60%, 65%, você vai estar negativo. Então, quando as pessoas falam para você deixar R$ 1.000 por contrato, o que quer dizer isso? Digamos que você começou com R$ 1.000, certo? E a sua meta, vamos deixar igualzinho, 250 pontos. Então, você vai ganhar ou perder R$ 50 por dia. E essa é uma meta. E digamos que você tem uma disciplina muito grande já desde o início e você respeita isso muito bem. Vai ter dias que você vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar. Eventualmente, você vai ter R$ 1.000 de lucro. E agora você tem R$ 2.000, certo? A partir de agora, você vai fazer as suas operações com 2 contratos. E não muda o seu operacional. A diferença é que agora, aqueles mesmos 250 pontos, em vez de valerem R$ 50, agora eles valem R$ 100.
Só que como você tem 2.000 em conta, eles continuam sendo apenas 5% do seu capital. Então o gerenciamento você faz ele com base em um contrato e depois só multiplica pelo dinheiro que você já tem disponível. Tem gente que eu já vi usar 500 por contrato. Eu agora na crise estou usando R$ 2.000 por contrato. Então, isso varia muito. O importante é você ter essa noção de que, na prática, o seu operacional não muda. É a mesma entrada que você faria, com a mesma quantidade de pontos, só muda aquele número de contratos. E ele vai dizer o quanto de dinheiro vai valer aquela entrada, aqueles pontos. É só isso. Você pode perder até 5% do seu capital e ganhar de 5% a 10%. Logo, isso, referente a R$ 1.000, são 250 pontos de mini índice. E isso é um exemplo de gerenciamento de risco. E, gente, não se enganem. Uma das poucas unanimidades entre todos os traders de sucesso. Você pode perguntar para qualquer trader consistente. Ele vai te falar sobre respeitar a sua meta de perda e a sua meta de ganho diário. É incrível como todo trader consistente tem essa disciplina. Por quê? A profissão do trader, ela é 80% psicológica e 20% técnica. A técnica em si do trade, ela é relativamente simples de ser aprendida, de ser compreendida, de ser executada. O grande problema está aqui, é o psicológico, de ver dinheiro girando ali o tempo todo, porque é isso. Na verdade, a nossa profissão, o que a gente vê ali o tempo todo é dinheiro puro, indo e voltando, descendo e crescendo. Então isso mexe muito com o psicológico, te deixa ganancioso, ou às vezes com medo, às vezes ansioso. E é essa parte de controlar que é muito difícil. A sua cabeça, quando você está negativo no dia, tentando recuperar, ela funciona muito diferente de quando você está positivo, indo muito bem naquele dia. É por isso que todo mundo que tenta recuperar, eventualmente acaba quebrando a banca, porque só vai perdendo e perdendo e perdendo. Porque a sua cabeça não vai estar do mesmo jeito. Essa é uma profissão de alta performance. Se o seu psicológico não estiver alinhado, dá ruim. Então, gente, essa primeira aula, e é só a primeira, a gente vai falar muito sobre gerenciamento de risco aqui, era para você entender como os pontos funcionam, como os contratos influenciam e para que serve o dinheiro que você deixa lá na corretora, porque muitas pessoas pensam que você está efetivamente usando ele para comprar os contratos e vender, etc., e na verdade não é. Mas, Caio, você falou que é no mínimo R$ 1.000 por contrato. Se eu tiver 300, R$ 250, não dá para eu operar? Vou falar, olha, depende. Não é o ideal. Teria como? Claro, já aconteceu comigo de eu estar com uma margem muito baixa, mas só que as minhas primeiras operações foram extremamente positivas e eu tenho uma primeira semana muito boa. Por exemplo, digamos que eu não tenho os 1.000, eu tenho R$ 250. Mas a minha meta de ganho e perda diária é R$ 50. Logo, com R$ 250 eu teria 5 perdas diárias aí para poder quebrar a minha conta. Mas se a primeira semana foi extremamente positiva e eu ganhei os 5 dias, eu ganhei mais 250, fiquei com 500. Então tem a possibilidade. Só que fica uma pressão um pouco maior no seu psicológico e você tem menos chances de recuperar, porque a sua conta está um pouco mais perto do zero. Então, aquela margem de segurança para a corretora, ela também é uma margem de segurança para você e para o seu capital. Porque, digamos assim, a gente começou junto, eu tenho 1.000 e você tem R$ 150. E os 3 primeiros dias que a gente teve foram negativos. Você chegou no seu zero. Eu estou com R$ 850 ainda. E aí o 4º, 5º e 6º dia foram positivos. Eu voltei para os meus 1.000, só que o seu dinheiro acabou. Você não conseguiu operar, não recuperou aquilo que você tinha, você quebrou a conta. Enquanto eu já voltei para o 1.000 e já vou começar a lucrar a partir daí. Entendi? Então é para isso que serve a sua margem. Agora a dica para quem não tem os R$ 1.000 iniciais mínimos que eu considero como uma boa margem de segurança para começar. Uma coisa chamada mesa proprietária. Não sabe o que é uma mesa proprietária? Eu vou te explicar muito rápido. São empresas que patrocinam traders. Você vai, compra por um valor geralmente bem baixo, até R$ 300, uma prova. Nessa prova eles vão te dar uma meta, tanto em dinheiro como em prazo. Digamos assim, vou fazer R$ 1.000 em 30 dias corridos. A partir do momento que você bate essa meta, a grande maioria delas devolve o dinheiro da sua prova e você passa a operar com o capital deles, que geralmente gira em torno de
R$ 1.000, a partir de 1.000, porque ao longo do tempo que você demonstra consistência, eles vão estar te liberando mais dinheiro. Caio, qual é a diferença disso para empréstimo? Que isso não tem nada a ver com empréstimo. Se você acabar quebrando, não seguir o seu gerenciamento, eu não costumo dizer que é azar, geralmente é você não seguiu a técnica ou o gerenciamento, você quebrou sua conta, ficou negativo, perdeu os R$ 1.000 que eles tinham te dado de limite. Não, você não vai ficar negativo. Eles não vão te colocar na justiça, nem te cobrar esse dinheiro. Faz parte do acordo. Eles estão te patrocinando, deu errado. É um risco que eles assumem. Em compensação, você dá uma porcentagem do seu lucro para eles. Geralmente de 20% a 50% fica com eles. Aí varia. Tem várias mesas proprietárias no mercado. A gente pode fazer um vídeo aqui somente sobre mesas proprietárias e como fazer e usar disso para alavancar o seu capital. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários ou vai lá no meu Instagram, eu vou ter o maior prazer do mundo em responder a sua dúvida. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seu amigo que está iniciando agora e não tem a menor ideia do que é quando o povo fala GR, que é a abreviação que todo mundo usa para gerenciamento de risco, e está perdido nesse início, já compartilha com esse seu amigo. Você vai estar ajudando a ele e ao canal aqui. No mais é isso. Um grande abraço e até a próxima.